Meus amados irmãos, vamos dedicar-nos à meditação da palavra do nosso Deus. E que privilégio é para nós podermos estar juntos enquanto comunidade, declarando que o Senhor é santo, mas também procurando ser cada vez mais parecidos com Ele. E por isso, nós, ao sermos presenteados, galardoados com tão grandes bênçãos, conforme assim tem sido, o que nos resta a nós, senão nos dedicarmos e consagrarmos inteiramente ao Senhor? Então, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na Epístola de São Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. E vamos fazer a leitura do versículo 1 e depois do versículo 10 até ao versículo 2 do capítulo 6. Romanos 5, a principiar a leitura no versículo 1. Os irmãos que tiverem condições, coloquem-se de pé para juntos fazermos a leitura da palavra do nosso Deus. Estarei a usar a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Não sei se os irmãos que estão a reagir querem alterar, mas é ARA, ok? Então diz assim a palavra do nosso Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefiguravam aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado,
superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Amém. Os irmãos tenham a bondade de se sentar. Da morte para a vida. Encontramos aqui neste texto realmente dois homens e dois destinos diferentes. Ao olharmos para o texto que nos é sugerido para a nossa reflexão esta manhã, nós vemos aqui um homem, Adão, e outro homem, Jesus Cristo. E talvez, à medida que nós vamos lendo, encontramos algumas repetições ou palavras que são ditas vez após vez e que quase que nos parece a mesma palavra. Mas, provavelmente, nós estamos diante de um dos textos que é mais difícil de nós entendermos, à semelhança também do capítulo 9 e do capítulo 11, que Paulo nos transmite nesta carta à Igreja de Roma. E, meus irmãos, nós precisamos de entender aquela que é a nossa realidade e aquilo que passa a ser a nossa realidade. É muito interessante nós olharmos para a forma como Paulo começa este capítulo 5. Nós olhamos para Paulo aqui a falar-nos acerca da doutrina da justificação. Provavelmente nós, neste capítulo 5, encontramos o ápice daquilo que é a explicação de Paulo. Aliás, um pregador que também é sempre uma inspiração para nós, sendo o seu nome o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele usa mesmo esta expressão que é o ápice da argumentação de Paulo acerca da doutrina da justificação. Mas também, à medida que nós vamos lendo este texto, nós encontramos uma introdução à doutrina da santificação. E quando nós falamos de santificação, nós somos remetidos para a palavra santo. O que é que significa santo? Santo significa separado. E nós, ao olharmos para a nossa realidade e para a realidade que havemos de ter, quero eu dizer com isto, nós somos santos, significa que Deus nos declarou santos. E para Ele nos declarar santos, Ele tem que nos justificar. Tem que primeiro nos declarar justos. Tem que nos chamar justos. Não pela nossa justiça, mas mediante Jesus Cristo. Vede o que diz o versículo 1 deste capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, no seu estado natural, está em total separação de Deus. Mas nós, quando somos declarados justos, quando somos justificados por Jesus Cristo, não porque nós nos declaramos justos, não porque nós fazemos boas obras, boas ações que vão fazer com que nós fiquemos mais justos ou mais santos, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, da sua obra redentora, da sua dádiva maravilhosa, da sua própria vida, nós somos declarados justos. Porquê? Porque no tribunal de Deus, se assim quisermos entender esta imagem, no tribunal de Deus, no lugar do réu, não estou eu, não está o irmão, não está a irmã, mas está Jesus Cristo. Era preciso que alguém justo pudesse ser condenado para que os injustos pudessem ser libertos do preço que deviam pagar. É muito interessante nós olharmos para esta realidade também no nosso dia-a-dia. Por exemplo, quando alguém transgride uma ordem, quando alguém falha, quando alguém peca, sejamos nós ou seja outra pessoa, o que é que normalmente vai acontecer? Essa pessoa tem que ser punida. Se alguém falhou em alguma coisa, vai ter um castigo, vai ter uma consequência. Mas vejam a maravilha do amor do nosso Deus, que sendo nós desobedientes, sendo nós pecadores, merecendo nós o castigo,
Na verdade, foi Jesus que recebeu esse castigo. E tal como nós vimos na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nós podemos olhar levemente para aquilo que o profeta Isaías transmitiu ao seu povo e nos transmite também a nós hoje. E nós encontramos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, meus irmãos, nós somos justificados mediante a fé. É quando nós depositamos fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É quando nós nos identificamos com Ele, nos seus sofrimentos, na sua morte, ou seja, deixando para trás aquilo que desagrada ao Senhor, morrendo para este mundo, tomando a cada dia a nossa cruz, a fim de que o possamos seguir, é nesse momento que nós então somos também justificados. Porquê? Porque a obra do Senhor Jesus Cristo tem todo o efeito para as nossas vidas também. Somos justificados mediante a fé e assim podemos usufruir da paz. Uma paz que não passa. Uma paz que é inexplicável. Uma paz que excede todo o entendimento, conforme a Bíblia nos revela. Uma paz que apenas pode ser sentida por aqueles que já são novas criaturas em Cristo Jesus. Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos declarados, somos chamados justos. E esta realidade é bem explicada no versículo 10. Porque quando nós, inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a sua morte, a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, há pouco dissemos que santo significa separado. E quando nós somos santos, significa que nós fomos separados por Deus deste mundo de trevas, deste mundo pecaminoso, a fim de que possamos viver para Ele. Então nós somos separados por Deus do pecado, a fim de que vivamos para Ele. E por isso mesmo é que nós, ao olharmos para aquilo que o versículo 10 nos diz, nós encontramos esta imagem bela da reconciliação, em que nós, estando em inimizade com Deus, nós fomos reconciliados com Ele. E não apenas isto, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Se há alguma alegria, se há algum gozo, se há algum regozijo na sua vida, na minha vida, que essa alegria seja em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo. Precisamente porque o Senhor nos reconciliou. Então, desta forma, nós podemos entender que há dois homens e que há dois destinos. E vemos esta realidade a partir do versículo 12. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, há três questões importantíssimas que devemos ver. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: Adão é uma personagem histórica ou uma personagem mitológica? Adão existiu, e por isso dizemos que ele é uma personagem histórica, ou é um mito? Nunca existiu. É uma imagem apenas. Eu não sei o que os irmãos acham acerca disto, mas ao longo dos anos e após a escrita do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, a teoria da evolução tem sido ensinada como uma verdade científica. Basta aqueles que ainda estão na escola ou que já passaram pela escola e deram estas matérias se lembrarem precisamente desta realidade que muitas vezes nos era apresentada. A teoria da origem das espécies de Charles Darwin, a teoria da evolução, é-nos apresentada como uma verdade científica. Há uma evolução. Houve um Big Bang. Houve uma explosão cósmica e tudo deu origem tudo aquilo que existia naquela explosão deu origem àquilo que nós conhecemos hoje através de evolução. Então, se a teoria da evolução é verdade, Adão não existiu. E se Adão não existiu, ele é um mito. E se é um mito, não pode ser encarado como um tipo de Cristo ou como um antítipo de Cristo. E chamo a vossa atenção também para estas palavras que são usadas num certo linguajar na teologia que nos fala acerca de tipo ou antítipo. É muito interessante, já iremos ver o que significa. Mas então aqui surge uma outra alternativa.
Se Adão é um mito, porque ele não é uma personagem histórica, porque houve uma teoria da evolução, então há uma outra alternativa chamada de evolucionismo teísta. E este evolucionismo teísta ensina que Deus criou sim, mas criou por meio do processo de evolução. Ou seja, ele não criou a partir do nada. Ele não criou ex nihilo, a partir do nada. E se isso fosse verdade, então Adão e Eva não existiram. E basta olhar para a explicação da origem das espécies, que são um autêntico mito, eles mesmos. E é também um mito o primeiro capítulo de Gênesis. E aí perderia todo o seu valor. E nesse caso, não retrata a vontade de Deus na criação, não retrata a consequente queda do homem, logo o texto sagrado não pode ser considerado como um registro histórico, mas sim como apenas uma figura. E se acreditarmos nisto, daqui surgem 3 problemáticas. A primeira é que a palavra de Deus não tem crédito, porque a palavra de Deus se refere à criação como um facto histórico. O segundo problema é que aceitar que Adão não existiu conduz a crer que não houve queda nem pecado original. Logo, o homem é bom e sempre bom. E por isso podemos perguntar qual é o significado real da vinda de Jesus ao mundo. Se o homem é bom e sempre bom, por que é que Jesus veio ao mundo? Por que é que foi necessário Jesus vir ao mundo? Mas há uma terceira problemática, que é aceitar isso é dissociar ou separar o Adão mitológico do Cristo histórico. Ou Cristo foi um mito para nós? Cristo viveu ou ele é um mito? Então, como é que um ser mitológico podia estar conectado a um personagem histórico, se de facto Cristo é um personagem histórico e Adão um ser histórico também? Mas uma segunda pergunta que eu gostava que nós pudéssemos refletir é a seguinte: a queda de Adão atingiu apenas a ele ou a toda a raça humana? Já vem de longe que alguns pensadores pregavam que a queda de Adão foi um problema dele. Só ele é que teve culpa, ele é que vai ter as consequências da sua falha e não comprometeria toda a raça humana. E que nós somos tão livres como Adão era antes da queda. Mas o facto concreto é que encontramos Adão como o cabeça de toda a raça humana. E sendo ele o cabeça de toda a raça humana, quando nós chegamos à pessoa de Cristo, talvez não tenhamos dúvidas de que Cristo é o cabeça de todo o seu povo. Ele é o cabeça da igreja. Então todos os homens estão pendentes tanto a Adão como a Cristo. E todos caíram em Adão. Significa que o homem, então, está condenado. O homem já não pode determinar o que vai ser do seu futuro. O homem já não tem livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o que Adão tinha antes de pecar, meus irmãos. Antes dos primeiros 3 capítulos de Gênesis, nós vemos que o homem tinha livre-arbítrio. Adão podia escolher não pecar, mas ele escolheu pecar. Só que a partir do momento em que Adão pecou, ele não pode escolher mais não pecar, no sentido de não ser mais pecador. Tal como nós não podemos escolher não pecar mais. E por esse motivo não se tem mais livre-arbítrio. Porventura, nós temos condições de escolher hoje não pecar mais na nossa vida? Nós podemos cumprir essa promessa se assim a fizermos? Nós temos em nós mesmos o poder para cumprir isso? Importa fazer uma distinção. Uma coisa é eu decidir diante do Senhor não permanecer no pecado. E bendita decisão é essa. Feliz és tu se disseres com toda a sinceridade diante do Senhor dos Senhores, diante do Rei dos Reis, eu escolho não permanecer no pecado. Significa que tu vais procurar a cada dia da tua vida rejeitar aquilo que te afasta da presença de Deus. E tu queres ser cada vez mais perfeito, cada vez mais puro, cada vez mais santo. Mas tu e eu não podemos escolher nunca mais pecar.
Porque a partir do momento em que Adão escolheu pecar, em que ele deu ouvidos à voz da serpente, e que quando a serpente enredou Eva, e claramente Adão também, e que tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal e comeram o fruto proibido, o fruto que Deus tinha dito, dele não comereis. Porquê? Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Então Adão escolheu pecar. E porquê é que nós dizemos Adão? Podíamos dizer Eva. Adão fez isso. Não fui eu que pequei. Foi a mulher que tu me deste. Vejam bem, em última análise, era Deus que tinha a culpa. Foi Deus que lhe deu a mulher. Se Deus não lhe tivesse dado a mulher, ela não teria pecado. E Adão também não tinha sido arrastado. Não. Adão sabia o que ia acontecer. Ele é o cabeça da sua mulher, do seu casal. Assim como ela é também o representante de toda a raça humana. Então, como Adão pecou, nós pecamos também. É isto que o texto nos diz. Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Um só homem, Adão, o representante de toda a raça humana, fez com que entrasse o pecado no mundo. E conforme o nosso Deus disse, no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. E veja o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 12. E pelo pecado, a morte. Pois é, meus irmãos, já pregámos aqui várias vezes que pecado não é apenas quando eu faço algo que afeta o outro, mas se eu pensar na minha mente algo que transgride a lei de Deus, isso já é pecado. E Tiago nos ajuda a entender que o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, se no teu coração tu já cobiças, se no teu coração tu já mataste alguém, se no teu coração tu já desejaste fornicar, adulterar ou prostituir-te, se no teu coração tu já pensaste mal, ou seja, deste lugar à maledicência, ainda que isso não tenha sido visto por outros ou não tenha sido consumado de uma forma física e real, isso já é pecado. Isso já é falha diante de Deus. Já precisas de pedir perdão. Mas o pecado sendo consumado, ou seja, quando ele é vivido, quando nós nos deleitamos em consumar aquilo que está na nossa mente, ele gera a morte. Ou seja, gera a separação de Deus. Então, Adão ficou separado de Deus, mas toda a raça humana também está separada de Deus. Ao que a Bíblia chama de condenação. Estamos condenados eternamente. Então nós não podemos escolher nunca mais não pecar. Era o nosso desejo. Eu gostava que a partir de hoje pudesse dizer eu já não vou pecar mais e que isto fosse uma realidade. Será que o irmão ou a irmã gostava que isto fosse uma realidade? Nunca mais pecar. Era maravilhoso. Nós podemos decidir não permanecer no pecado. E por isso, quando nós falhamos, o Espírito Santo age no nosso coração. Ele faz com que nós sintamos um desconforto porque sabemos que falhamos. E isso deve nos levar ao arrependimento. Outra coisa diferente é eu dizer que não peco mais. Então, a nossa natureza é caída, ela é pecaminosa. E conforme diz João na sua primeira carta, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, e vê da relevância de confessar os pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso Senhor, é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se nós dissermos que não temos cometido pecado, continua João a transmitir-nos, fazemos-lo mentiroso a Ele. E a sua palavra não está em nós. Alguém que diga que não tem pecado é a mesma coisa que esteja a dizer que Deus é mentiroso. Porque Deus criou o homem sem pecado, criou o homem perfeito. Mas a partir de Adão, todos nós temos pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, estamos a mentir contra o nosso Deus. Então todos nós caímos em Adão. Isto é de suma relevância nós entendermos. Poderíamos até dizer que Adão pecou, mas eu não fiz nada de mal. Adão é que teve a culpa. Não. Todos nós pecamos. Porque todos nós somos descendentes de Adão. Nós perdemos o livre-arbítrio, embora devamos e tenhamos que fazer escolhas. Uma coisa é nós escolhermos. Alguns dizem que a possibilidade de nós escolhermos aquilo que vamos fazer no nosso dia-a-dia é a livre agência.
O irmão, esta manhã, escolheu levantar-se para vir à casa de oração. O irmão escolheu a roupa que vestiu. O irmão escolheu aquilo que comeu esta manhã. O irmão escolheu cumprimentar o outro irmão ou ficar de boca calada e seguir o seu caminho. O irmão vai escolher o que vai fazer no resto deste dia, se Deus lhe der vida e saúde. Então uma coisa é as escolhas que nós podemos fazer. Nós podemos escolher aceitar o Senhor no nosso coração para que Ele nos dê uma vida nova. Mas nós não podemos escolher não pecar mais. Então uma coisa é nós escolhermos coisas que nos são acessíveis. Agora, quando nós falamos de pecado, aí a história é diferente. Mas uma terceira pergunta que eu vos quero fazer, irmãos, diz respeito àquilo que eu referi há pouco. Adão é tipo ou antítipo de Cristo? Tipo significa que Adão é uma figura, é uma imagem daquele que havia de vir. Então, será que Adão é uma representação do Cristo que havia de vir? Quando nós dizemos antítipo, significa que Adão é o contrário daquele que havia de vir, que é o Cristo. Então, será que Adão é tipo e antítipo de Cristo? Sim, ele é os dois. Ele é o tipo de Cristo porque é o representante da raça, ele é o cabeça, assim como Cristo é o representante do seu povo. Mas também ele é o antítipo. Porquê? Porque em Adão todos nós caímos e morremos, mas em Cristo todos nós somos levantados e vivemos. Louvado seja o Senhor. Então, Adão tanto nos mostra Cristo, sendo ele a imagem direta, como ele é o contrário do próprio Cristo. Em Adão nós morremos, em Cristo nós vivemos. Louvado seja o Senhor. E ao olharmos para a palavra do nosso Deus, nós vemos esta mesma realidade. A morte passou a todos os homens. Porquê? Porque todos pecaram. No sentido em que todos nós somos descendentes de Adão. E o pecado de Adão foi herdado por nós como um vírus, que mesmo nós não tendo feito nada para o receber, nós recebemos esse vírus. Vede, irmãos, o que diz o versículo 13. Até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, a morte entrou no mundo pelo pecado da desobediência. Por isso é que obedecer é tão importante para nós. Porquê? Porque o seu contrário fez com que todos nós estivéssemos nesta condição. Pela desobediência de Adão e Eva, todos nós ficámos debaixo deste pecado. Então, por causa desta desobediência, nós recebemos a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. O pagamento do pecado é a morte. Quando nós transgredimos a lei de Deus, temos a morte, que é a separação de Deus. E por isso reina a morte. É o que diz o versículo, conforme lemos agora, o versículo 14. A morte reinou desde Adão. Então, há um reinado da morte. A morte impera. A morte diz o que é que vai acontecer. A morte faz com que nós estejamos eternamente separados do nosso Deus. A morte domina de uma forma dolorosa e terrível. Mas a que morte é que se refere o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo mostra-nos que há 3 tipos de morte, segundo aquilo que a Bíblia também nos revela. Mas importa nós entendermos, conforme havíamos lido no versículo 13, que até ao regime da lei havia pecado no mundo. Que lei é esta? Que regime da lei é este? Se nós olharmos para Moisés, conforme o texto nos vai dizer, que até Moisés não havia lei. Até Moisés não havia lei. Mas será que o homem não percebeu que era pecador? Será que todos aqueles que viveram desde Adão até Moisés não sabiam que havia mal? Que havia pecado? É necessário nós entendermos que existia o reinado da morte, o regime da lei, conforme nos diz o versículo 13. E mesmo antes de Moisés ter declarado ou mostrado a lei de Deus ao seu povo,
o homem já tinha pecado. Talvez nós tenhamos facilidade em identificar o primeiro pecado. O pecado de quem? De Adão. O pecado da desobediência. Mas atentemos também para o pecado da revelação natural. E o pecado da revelação natural é quando nós pecamos contra os atributos invisíveis de Deus. Quando nós olhamos para a graça, para a misericórdia, para o amor de Deus. E tantos atributos que nós não vemos, mas apenas podemos experimentá-los na nossa vida. Nós falhamos, vez após vez. Quando o Senhor, de uma forma maravilhosa, nos quer levar para o caminho da retidão e nós nos afastamos para o caminho da morte. Será que não temos este pecado da revelação natural? Será que não há algo dentro de nós que nos causa desconforto e nos mostra que nós estamos a falhar? Mas um outro pecado é também o pecado da revelação da consciência. Quer isto dizer que é aquele pecado que eu constantemente faço. É verdade. Aquele pecado que é eu fazer a minha vontade própria em lugar da vontade de Deus. E sempre nós estamos a falhar com este tipo de pecado. O pecado da revelação da consciência. Quero que a minha vontade impere. E só depois a de Deus. Então, quantas vezes nós falhamos? E por isso dá então lugar à morte. A morte física. A morte física é aquela que Deus nos dá a saber que do pó nós viemos e ao pó nós tornaremos. Alguém pensa que é alguma coisa? Desengane-se. Somos pó. Somos como nada. Se alguém perguntar o que é que tu és, podes dizer que és pó. Porquê? Porque do pó vieste. Mas ao pó tornarás. Então, lógica das lógicas, és pó. Esta é a morte física. Mas a Bíblia também nos revela a morte espiritual. E a morte espiritual é quando Adão pecou, ele não morreu logo. Mas a comunhão íntima e perfeita que ele tinha com Deus foi ferida. Significa que houve uma ruptura. Significa que houve uma separação. E por isso se diz que ele morreu espiritualmente. O homem, ficando morto, não tem capacidade de fazer nada. E só Deus lhe pode dar vida. Por isso é que o homem se tornou alma vivente quando recebeu o sopro de Deus, o fôlego da vida. Quando Adão morreu espiritualmente, ele não caiu para o lado inanimado, mas ele ficou separado de Deus. E por isso nós também morremos espiritualmente. Estamos mortos, mas Cristo nos vivifica. E Cristo faz uma obra em nós, meus irmãos, para que possamos crer para a salvação. Se não fosse esta obra maravilhosa, esta obra redentora, esta obra de transformação que Cristo opera nas nossas vidas, nós não poderíamos chegar à crença, não poderíamos chegar à fé e por isso não poderíamos chegar também à salvação. Estaríamos para sempre mortos espiritualmente. Mas há um terceiro tipo de morte que a Bíblia nos revela, que é a morte eterna. A morte eterna, a separação para sempre e irremediável do homem e Deus. Esta morte é efetuada por Satanás. Esta morte é aquela que Satanás quis fazer com Adão e Eva. Esta morte é aquela que Satanás quer fazer com cada um de nós, afastando-nos completamente daquilo que é a graça de Deus. Mas louvado seja o Senhor precisamente por essa graça maravilhosa, essa graça que nos alcança e essa graça que não permite que nós sejamos eternamente destruídos. Então vemos que os efeitos causados pelo primeiro Adão, de modo algum se comparam com os efeitos causados pelo segundo Adão. Encontramos o primeiro Adão e por ele entrou a morte no mundo, mas o texto nos dá a conhecer um segundo Adão. E este segundo Adão é Jesus Cristo. Vê do versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Vemos aqui um só homem fez com que entrasse o pecado no mundo e com ele a morte. Mas também por um só homem, que não é o mesmo, não é o primeiro. Um só homem, o segundo Adão, fez com que, através dele, entrasse a graça a muitos. E nós somos parte deste muitos.
E podemos usufruir desta mesma graça. Mas vede, muito mais a graça de Deus. Então, se a ação de Adão teve efeitos sobre os homens que o descenderam, muito mais efeito tem a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esta realidade nos é transmitida novamente no versículo 17. Vejam, meus irmãos, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se por meio de um nós estamos destroçados e destruídos, por meio de outro, Jesus Cristo, nós poderemos reinar. E isto é bálsamo para os nossos corações. Porque a história não termina em Adão, mas a história é consumada em Cristo Jesus. E se por um lado nós estamos mortos e totalmente separados de Deus, por outro lado nós podemos reinar com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que a condenação se opõe à justificação. Diante do meu estado de condenação, eu nasci condenado, eu nasci em pecado, eu nasci totalmente separado de Deus. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Mas o Senhor me declarou justo a partir do momento em que eu fui até à fonte da graça. E agora Ele olha para mim através da justiça de Cristo. Não através da minha iniquidade, mas através da justiça de Cristo. E eu posso ser chamado justo. Se por um lado eu sou chamado pecador, por outro lado eu posso ser chamado justo. Vê do versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Um pecado apenas, a desobediência, fez com que entrasse o pecado no mundo, a morte. Mas tantos e tantos pecados da humanidade são levados à presença de Deus através de Jesus Cristo e fazem com que nós achemos graça aos olhos do Senhor. Então, o pecado traz condenação, mas quando eu fui salvo da condenação do pecado, deu-se o momento da conversão na minha vida. E bendito foi o dia em que o Senhor me converteu. Bendito foi o dia em que o Senhor tocou o teu coração e te converteu e te salvou da condenação do pecado. Mas nós não apenas temos a conversão, mas nós temos também a santificação. E a santificação é desde a conversão até ao momento final da minha vida, a glorificação. E neste processo de santificação significa que eu estou a ser salvo do poder do pecado. Porquê? Porque poderíamos dizer, fomos convertidos e nunca mais pecamos. Mas não. Todo dia nós temos pecado. Então, todo dia, o Senhor precisa de nos salvar dos pecados que nós cometemos. E é isso que nós chamamos de santificação. Mas será bendito o dia também da nossa glorificação, em que aí nós vamos ser plenamente salvos da presença do pecado. E na nossa glorificação com o Senhor, não mais reinará o pecado, não mais reinará a morte, mas apenas a vida, e vida com abundância. E aí nós poderemos usufruir de tudo isso. Então o pecado é justificado quando alguém ou algum representante assume a condição do homem e paga a sentença, a dívida, cumprindo a lei e pagando o pecado e otorgando-lhe a justiça que não lhe era merecida. É fácil nós dizermos que se alguém falha para connosco, essa pessoa merece a punição, merece ser castigado. Se alguém nos dá um murro na cara, nós devemos dar 2. Não. Humanamente falando, nós desejamos o castigo para o outro, mas para nós não. Para nós não queremos castigo, mas para os outros sim. Mas o nosso Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos concede o favor, o dom que é Jesus Cristo. E por isso nós podemos ser limpos e perdoados do nosso pecado, porque alguém pagou a dívida. E esse alguém foi Jesus. Então já não mais reina a morte, mas reina a graça. Vê do versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça,
para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora reina a graça. E com esta graça nós poderemos reinar também. Porque aquilo que é justo é o que deve ser vivido. Porquanto Paulo nos diz no versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei o que é que mostra? A lei mostra o nosso grande e imenso pecado. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós falhamos. Não há um homem ou uma mulher que consiga cumprir na íntegra, na perfeição, a lei de Deus dada aos homens. Jesus pôde cumprir essa lei na perfeição. E através da sua justiça, nós somos declarados justos. Sobreveio a lei para quê? Para que mostrasse a ofensa, mostrasse o nosso pecado. A lei em si mesmo não é má. A lei é boa, ela é perfeita. É a vontade de Deus aos homens. Mas quando nós queremos cumprir a lei, aquilo que é evidenciado é o nosso pecado, porque nós não conseguimos cumprir essa lei. Mas vê o que diz o versículo 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Que resposta é que nós vamos dar a esta pergunta, meus irmãos? Nós vamos permanecer no pecado? Nós vamos continuar a fazer aquilo que a lei nos diz para nós não fazermos? Nós podemos permanecer então no pecado, porque assim a graça vai ser maior. Então, se um atributo de Deus é a misericórdia e outro é a graça, então ele sempre tem que dispensar misericórdia e graça. Isso é o seu trabalho. Então nós vamos pecar para que Deus tenha trabalho, para que Deus tenha serviço, para que Deus saiba o que tem que fazer. De modo nenhum, diz o versículo 2. De modo nenhum. Como é que nós viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos ainda permanecer no pecado? Se um dia o Senhor tocou no nosso coração e nos fez morrer para esse pecado, nós vamos permanecer nele? De modo nenhum. É um facto que a graça de Deus é abundante. Mas nós não vamos tentar o Senhor. Não vamos permanecer no pecado para que então Deus liberte mais graça. Não. A nossa função é pecar cada vez menos, até ao dia da nossa glorificação em que aí já não vamos pecar mais. Porque seremos totalmente revestidos e transformados. Mas até lá, nós estamos a ser transformados de glória em glória. Então, se em Adão reinou a morte, em Jesus Cristo reina a graça. E por isso a nossa alma pode cantar ao Senhor. Nós podemos dizer que somos felizes, que estamos seguros no Senhor. Nós podemos cantar e louvar o Senhor. E podemos dedicar-nos de uma forma consagrada ao nosso Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida eterna é conhecer a Deus. Ele é inesgotável. Portanto, nem toda a eternidade talvez será suficiente para nós conhecermos a Deus. Mas procuremos, igreja, conhecer mais e mais o Senhor. Procurar o caminho da retidão e da obediência. E cantar ao Senhor com todo o nosso ser. Amém.